Olá pessoas, bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal do Layer Lemonade. Meu nome é Dan Santos e hoje a gente vai fazer essa animaçãozinha que vocês estão vendo aí na tela. Apesar de ser uma animaçãozinha bem simples, tem uns tricks aqui escondidos para a gente poder fazer isso de forma automática. E a ideia aqui é pensar sempre na animação de forma que a gente consiga alterar no futuro, de forma que a gente consiga focar na animação e não nos pormenores aqui, de ficar mexendo nos keyframes e a gente consiga fazer mais coisas com a nossa animação, certo? Então, antes disso, já deixa o like e se inscreve aí no canal se você não for inscrito. E eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagina que você fez essa animação aqui, tá pronta, tá bonita. A gente vai incluir essa animação em cima de um vídeo depois. E aí o seu cliente vira para você e fala, eu queria que esse Hello World aqui, na verdade, fosse outra coisa. Então a gente vai pegar aqui e vai mudar esse Hello World para outra coisa. E beleza, tá funcionando, né? Outra coisa ali. E é que a gente vai dar... Ó, ok, outra coisa, funcionou. Vamos mudar então isso daqui para alguma outra coisa e aí começa a complicar. Porque se o nosso cliente quiser alguma outra coisa, a gente vai ter que mudar toda a nossa animação aqui para poder encaixar esse novo texto. Então a ideia aqui é que a gente consiga construir esse texto de forma que ele seja dinâmico, de forma que a gente consiga alterar esse texto e o box lá atrás acompanhar toda a nossa animação, acompanhar essa alteração de texto. Então eu tenho um exemplo 2 aqui, que ele faz exatamente isso. Se a gente escrever aqui outra coisa, ele vai acompanhar perfeitamente. Nossa animação continua funcionando do jeito que tem que ser. E se a gente escrever alguma outra coisa, a gente também tem a nossa alteração e a nossa animação sempre funcionando. Então, vamos lá para fazer essa animação aqui do zero e entender como que esse quadrado foi construído. E a gente, inclusive, tem ele aqui como uma layer separada. Então, se a gente mexer aqui na posição dele, ele vai continuar funcionando da mesma forma. Tanto o quadrado quanto o stroke, eles são independentes um do outro aqui. É um novo shape. E a gente vai ter isso tudo separadinho e sempre funcionando. Independente do que a gente escreva aqui, ele vai estar sempre funcionando. Legal, então vamos criar essa composição aqui do zero. Vou colocar aqui como box dinâmico. E a gente vai colocar aqui com uns 5 segundos só. Vou deixar esse background dessa cor mesmo para a gente poder mexer ao invés de preto. Acho que vai ser melhor, apesar dele continuar transparente aqui pra gente, é melhor da gente trabalhar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um texto aqui na nossa composição. Pode apertar Command T ou clicar aqui em cima e a gente vai digitar o nosso texto. Vou colocar aqui Hello World de novo. Vou centralizar meu anchor point e colocar ele no meio da nossa tela aqui. Beleza. Depois disso vou criar um box, pode ser da cor que você quiser, já está com a minha cor certa aqui, vou deixar essa cor mesmo, vou tirar aqui e vou digitar box, só para a gente ficar mais organizado. Então, beleza. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês em relação a expressões, então se você não sabe nada de expressão, não fique com medo, vou passar aqui o básico para a gente não se perder lá na frente. Se eu digitar qualquer coisa dentro da expressão, ele vai sobrescrever esse número. Então vou apertar Alt aqui dentro do Opacity e vou digitar aqui, por exemplo, 50. Se eu digitar 50, ele vai passar dessa informação que eu colocar aqui e ele vai sempre priorizar o que está na expressão. Então, ele vai transformar esse número em 50, mesmo se eu tentar mexer aqui, no final, ele vai ser o número que eu tiver aqui dentro da expressão. Então, posso colocar 10, ele vai ficar com 10 de opacidade, beleza? Se a gente tiver, então, deixa eu voltar aqui, e se a gente tiver, então, uma propriedade com 2 valores, e a gente fizer a mesma coisa, vou colocar aqui de novo 50, ele não vai entender, justamente porque a gente tem 2 valores aqui e ele não sabe em qual desses valores aplicar os 50 que você colocou aqui. Para isso a gente precisa de um array, e o array nada mais é do que esse colchete abertinho aqui. Se a gente abrir, ele vai ficar vermelho indicando que a gente precisa fechar, quando você fecha ele fica verde sinalizando que está tudo bem. Se a gente soltar aqui ele vai ter um erro justamente porque ele não sabe qual valor que você quer colocar ali dentro. Então a gente vai colocar os valores aqui dentro. Se a gente colocar 50, ainda assim só tem um valor. Para dividir os valores, a gente coloca aí uma vírgula entre eles. Se você notar bem aqui, tem uma vírgula entre os números. Então, a gente vai replicar essa vírgula, que é como a informação é dada aqui dentro da expressão. A gente vai colocar 50, 50, e agora ele vai sobrescrever qualquer informação que eu colocar aqui. Beleza.
Então vamos apagar isso daqui, vou cancelar essa expressão, a gente vai continuar aqui com o nosso box em 100, vou dar uma aumentadinha só para a gente ver melhor, e vamos seguir aqui com o nosso tutorial para a gente fazer então esse quadrado aqui ficar do tamanho exato do box, que é o texto, e ele poder atualizar dependendo do texto. Então agora, ao invés de a gente mexer na escala aqui do nosso box, a gente vai mexer no size dele. Então para achar o size aqui, ao invés de escala, eu vou em Contents, retângulo, retângulo Path, e aí vai ter o nosso size aqui. E aí eu vou apertar com Alt no reloginho para ele abrir a minha expressão. E o que eu quero aqui é referenciar a layer de texto para ele ter o mesmo tamanho dessa layer de texto, não importa o texto que estiver nela. Então para isso eu vou simplesmente pegar o Pick Whip e colocar aqui no nosso Hello World e ele já vai olhar para aquela layer. Se eu soltar, não vai dar certo. E isso é porque a gente tem dois valores aqui e além do mais ele não consegue entender que eu quero olhar justamente para o tamanho, eu quero que o tamanho seja o mesmo tamanho aqui da layer de texto. Para isso a gente vai precisar de uma outra expressão e a gente vai colocar aqui então ponto source rect at time e isso vai fazer com que ele consiga olhar para o tamanho da layer. Se eu digitar ponto width, ele vai me mostrar então a largura da minha layer. Isso é um dos valores que eu preciso no meu array. O outro valor que eu preciso no meu array é justamente a mesma coisa aqui, só que ao invés de width, eu vou usar então a altura em inglês, que é height. Então para isso eu vou fechar o meu array e agora a gente vai ter um quadrado do tamanho aqui da nossa layer. Não está do tamanho, justamente porque eu mexi na escala do Hello World. Se eu voltar aqui para 100%, ele vai estar olhando então para o tamanho da fonte e não para a escala da layer. Isso é bem legal, porque agora a gente pode mexer aqui no size e ele vai acompanhar. E se a gente quiser que acompanhe a escala, basta a gente linkar então o nosso box ao Hello World, que tudo que eu fizer então com o meu texto de forma a mexer na escala, o box também vai acompanhar essa movimentação de escala e também a movimentação aqui agora de tamanho da fonte, certo? Só que esse código aqui tá horroroso e tá muito ruim de entender o que tá rolando aqui. Você nem consegue ver onde tá a vírgula aqui separando os valores. E para isso, então, a gente vai começar a escrever o código de uma forma mais inteligente e de uma forma mais interessante. Então, para isso, eu vou criar variáveis dentro do After Effects. E para criar variáveis, você digita var e ele já vai ficar azulzinho ali mostrando que a gente está criando uma nova variável. Para isso, eu vou criar uma variável escrito text e esse nome aqui pode ser qualquer coisa que você quiser, pode ser só uma letra, pode ser um P, pode ser um G, não importa. Só que eu vou criar ele como text. Se você começa a digitar, ele já te dá algumas palavras prontas aqui que ele usa. Essas palavras não servem como variáveis. Se você tentar usar, ele vai te apresentar um erro. E se você digitar text aqui, ele vai ficar amarelinho. Isso identifica que o After já usa aquela palavra como alguma outra coisa dentro das expressões. Então, não use se ficar amarelinho ali. Sempre tem que estar branco para você poder usar como uma variável. Então, vou colocar var text igual a minha layer de texto. Então, vou usar de novo meu pick whip e ele vai olhar para cá. Então, beleza. Aquela hora eu defini o meu array com dois parâmetros, tanto a largura quanto a altura da minha layer. Então, vou definir aqui var w para width da minha largura. Vou digitar aqui source rectime. Vou dar uma setinha para o lado, ponto width e enter var h igual a source rectime ponto height. Beleza, agora a gente já tem as variáveis aqui, só que faltou eu linkar uma coisa com a outra aqui. Então, antes disso aqui eu tenho que colocar text ponto source rectime e aqui a mesma coisa, text ponto source rectime e aí ele vai olhar para a altura. Então, aqui no nosso array vai ficar bem mais fácil, porque agora eu posso usar essas variáveis dentro do meu array. E aí a primeira variável que eu quero é o w e a segunda é o h. Isso vai fazer com que funcione da mesma forma. Tem alguma coisa errada aqui e nas expressões a gente tem que sempre lembrar de fechar as coisas com ponto e vírgula aqui. Então eu vou fechar tudo com ponto e vírgula para dizer que aquela linha acabou. E agora sim, a gente tem aquela mesma coisa que a gente tinha, aquele monstro de expressão, escrito de uma forma muito mais inteligente, muito mais interessante aqui, que a gente consegue ver. Inclusive, se você prestou atenção e se você já está pensando em como melhorar isso daqui, ao invés de a gente digitar tudo isso, a gente pode simplesmente passar esse source rectime para cima, aqui na nossa expressão. E aí a gente vai ficar então só com text.width, text.height e o nosso source rectime aqui em cima.
e isso é a mesma coisa. Isso é uma forma diferente de escrever a mesma coisa e deixar a nossa expressão mais interessante. Então, beleza. Agora a gente já tem a expressão e já está definido aqui. Tudo que a gente mexer no nosso size vai acompanhar, mas a gente tem um problema. Ele não está acompanhando em relação ao anchor point e em relação à posição da nossa layer. Se a gente mudar aqui, então, por exemplo, o parágrafo para cá ou para cá, ele não segue. E se a gente aumentar, ele não vai seguir. A gente teria que ficar ajustando esse quadrado para ele ficar sempre no mesmo. Mesmo linkando aqui, o que ele está olhando é para o tamanho da layer e ele não segue a posição dela. Para isso, a gente vai mexer então também na nossa position aqui. E eu vou copiar primeiro essa expressão e eu vou colar ela na nossa posição. Vai ficar aqui todo torto. Antes de colar, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Eu vou selecionar os dois e colocar os dois juntos aqui. Deixa eu alinhar eles aqui. Eles vão estar 100% alinhados. E aí, agora eu vou colar, então, a mesma expressão na minha posição e vamos ver o que acontece. E o que ele fez aqui foi jogar a minha layer que estava centralizada e correta com o meu texto no ponto final aqui da minha layer. Eu queria jogar ele todo para cá e todo para cá para ele ficar embaixo da minha layer certinho. Para isso, então, eu vou dividir aqui por 2 e vamos ver para onde ele vai levar a minha layer. Ele levou aqui exatamente o anchor point para o centro da minha layer. E aí, o que a gente vai fazer é adicionar tanto a parte da esquerda que está faltando, ou seja, o left, e o topo, que é o que está faltando aqui. Então vamos colocar aqui, já que a gente dividiu por 2 e ele levou para lá, a gente vai adicionar aqui embaixo mais uma variável que a gente vai chamar de t, text.top, e agora a gente não precisa dividir por 2, e aqui mais outra variável chamada de l, que vai ser o nosso text.left. Fechando com ponto e vírgula, quando a gente soltar, ele vai estar a mesma coisa. Isso porque a gente não usou as nossas variáveis, a gente tem que usar elas. Então aqui na nossa largura, a gente vai adicionar o L, então W mais L, que é a mesma coisa de eu pegar isso daqui mais isso daqui, e aqui H mais, que é a altura, mais o top, que é a parte de cima. E agora sim, ele vai estar aqui, e ele vai sempre compensar. Ele levou nossa layer aqui, só que agora se a gente ajustar a nossa layer para cá, eu vou inclusive colocar de novo aqui, selecionar os dois e alinhar as duas, a gente vai compensar tudo que a gente faz com a nossa layer. Agora o nosso quadrado segue, não importa o tamanho. Isso a gente pode, tanto o parágrafo aqui, quanto o tamanho da nossa fonte, ele vai seguir independente do que a gente fizer com a nossa fonte. Isso é muito legal, porque agora sim a gente criou um quadrado ali atrás que é completamente responsivo à fonte que a gente colocar, independente da fonte, independente do tamanho. Então, dando sequência aqui, agora a gente vai animar essa fonte e o quadrado atrás tem que seguir certinho o mesmo tamanho. Para a gente colocar um stroke aqui, ou a gente aumentar um pouquinho esse quadrado, eu vou fazer de uma forma que a gente consiga animar depois. Então eu vou adicionar uma linha de código aqui, para a gente poder mexer agora nessa expressão e ele respeitar o que a gente colocar aqui. Para isso eu vou digitar aqui do lado da minha variável w, eu vou colocar um mas e vou digitar value. E depois de digitar value, a gente tem que colocar dentro de um colchete, especificando qual dos values que eu quero adicionar aqui. E eu quero adicionar esse primeiro value. E é muito comum a gente colocar um aqui como se fosse o primeiro, mas em programação tudo que vem primeiro é 0. Então a gente vai colocar value 0 e aqui a gente vai colocar mais value, abre o colchete, 1, que é o nosso segundo valor aqui, então 0, 1. Agora sim a gente pode fechar. E aí tudo que a gente colocar aqui, ele vai respeitar. Agora a gente consegue animar o size mesmo tendo a nossa expressão. Então ele está adicionando a nossa expressão ao valor que a gente definir aqui. Legal? Então agora eu vou fazer uma animação simples nesse texto aqui, que é uma animação de escala. Para isso eu vou clicar aqui na nossa layer de texto, vou em Animate aqui do ladinho, vou clicar nessa setinha e vou colocar uma propriedade de escala. Na escala eu vou colocar 0 e aqui no Range Selector eu vou colocar o meu Offset em -100, vou clicar aqui para criar um keyframe, vou andar 20 keyframes para frente com Command Shift e a setinha para o lado e vou colocar 100 positivo. Eu faço isso justamente para a gente poder animar isso daqui sem ser de uma forma linear. Eu vou aqui em Advanced e mudo de Square, que seria o linear, para Ramp Up. E agora a gente vai ter uma animação
com um easy aqui rolando. Legal, a gente vai começar e ela sempre vai começar aqui no meio e vai dar esse pulinho aqui. Então, para mexer nisso, a gente vai mexer na escala, na verdade é no size do box. Então, aqui dentro do size, a gente consegue diminuir para 0 nesse ponto. Vou marcar um ponto aqui para a gente já ter esse keyframe. Vou colocar aqui em 0. Então, ele vai já agora perder aquele bugzinho, porque no primeiro frame aqui, ó, ele vai estar zerado. No segundo frame, ele começa a aparecer já junto com o começo da nossa fonte, né? E agora ele vai continuar funcionando. Deixa eu chegar até um pouquinho mais para cá, vamos ver. Aí, ele vai continuar funcionando e mesmo que eu mude aqui para alguma outra, ele vai funcionar e a nossa animação continua funcionando também, certo? Bom, isso é só um exemplo de animação aqui, a gente pode brincar bastante com a forma que essa fonte vai aparecer. E a fonte que eu usei naquele exemplo lá, deixa eu tirar essa animação daqui para mostrar aquilo que eu usei. Vou até tirar também essa animação do size. E eu vou usar um preset que tem agora no After Effects 2023. Vou apertar aqui no FX Console para trazer ele. Vou começar digitando Blinking. E ele vai aparecer Blinking Cursor Typewriter Console para mim. E aí, quando eu colocar aqui, ele vai justamente transformar a minha animação naquele efeito ali de escrita, né? Aquela escrita automática. O bom desse efeito aqui, que é o atualizado, antigamente a gente usava aqui para fazer esse efeito o Typewriter. E agora tem o Blinking Cursor Typewriter. E o que ele faz de diferente é adicionar esses novos controladores aqui para a gente poder mexer na nossa animação e ter mais um pouco de controle sobre ela ainda. Então, além de animar aqui de 0 a 100, a gente pode mexer no speed dela aqui. Nesse slider, a gente ainda consegue ligar e desligar o nosso cursor aqui, que ele fica... Aqui a gente vai sem cursor nenhum, aqui a gente vai já com o cursor aparecendo. E aqui a gente pode mudar o tipo de cursor também, que foi no exemplo que eu usei lá, o underscore. Então por isso que a gente tem aquele primeiro piscando ali e depois o nosso texto aparecendo. Então eu vou deixar assim o nosso texto. Beleza. Vamos mudar aqui de volta para Hello World. Legal. Tá funcionando, tá do jeito que a gente quer. E agora para adicionar aquele stroke lá, eu só vou duplicar o meu box e aí eu vou trocar aqui no Contents, vou deletar o nosso fio e vou habilitar aqui o nosso Stroke Width. Então vou aumentar ele aqui e ele vai estar assim. Justamente agora que a gente já adicionou o size, eu posso mexer no size então só da nossa box 2 e ele vai continuar funcionando do mesmo jeito. Para isso eu vou digitar size aqui em cima, ele já vai me dar o size dessa box e eu consigo alterar o size dela sem alterar a minha animação. Ele vai continuar funcionando do mesmo jeitinho. E aqui agora então é só animar do jeito que eu quiser. Eu vou animar os dois sizes aqui. Vou criar um keyframe aqui e aqui. Vou apertar U para ele trazer só os meus keyframes. Vou deixar isso aqui no final. E aqui eu vou deixar os dois um pouquinho menores aqui. Aqui, além disso, eu vou diminuir um pouquinho esse stroke width para 5, para ficar uma linha mais fina. E aqui a gente vai ter, então, além da nossa escala normal, ele vai continuar aumentando. Deixa eu entrar aqui no meu Graph Editor para pegar esses dois keyframes aqui. Fazer um easy maior nessa scale dele, no size deles. Aí. Então agora quando aumentar, ele vai continuar aumentando aqui. Deixa eu só até puxar ele um pouquinho mais para cá. Para ele já ir aumentando desde sempre aqui. Legal. E dá para brincar bastante aqui com a animação. Vou pegar então aqui o nosso box e agora eu quero transformar isso daqui em um template, justamente para a gente poder
alterar esse texto, alterar as cores aqui, de uma forma simples, tanto no After quanto no Premiere. Para fazer isso, eu vou aqui em Window, vou em Essential Graphics, e ele vai abrir essa janelinha aqui para mim. Nessa janela eu vou adicionar as propriedades que eu quero que sejam fáceis de alterar e que elas fiquem separadas ali para eu alterar, ou para o meu editor ter controle sobre elas ali quando eu mandar para ele no Premiere. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui no meu texto e eu quero adicionar justamente o meu source text aqui. Vou colocar como texto principal. Depois disso vou adicionar o fill. Essa layer já está com um efeito de fill aqui, mas se não tiver, vou deletar aqui para a gente adicionar de novo. Vou chamar o FX Console, digitar fill, ele vai colorir aqui para mim. E aí eu quero mudar essa cor aqui para qualquer outra. Beleza. Só que eu quero adicionar esse fill aqui no Essential Graphics para a gente poder mudar ela mais tarde de forma mais fácil. Então eu vou entrar aqui nos efeitos da minha layer, vou em fill e arrasto o color para cá também. E aí aqui eu coloco color. Manter tudo em inglês aqui. Main text. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. E aqui eu quero dar o controle sobre a espessura do meu stroke. Então, stroke width. E, além disso, eu quero colocar a cor. Então, eu vou colocar aqui stroke color. Mais uma coisa que eu quero colocar é justamente a cor da box. Então, venho aqui em Fill, puxo essa cor para cá e coloco box color. Agora a gente já tem todos os nossos elementos que vão ser alterados aqui. E uma última alteração aqui que eu quero fazer é em relação à espessura do nosso stroke. Porque se eu deixar desse jeito aqui, ele vai ter de 0 a 32.000 aqui, e esse número não faz muito sentido para o stroke. O que eu quero fazer então é definir o quanto a gente vai poder mexer aqui. E para isso eu vou criar um slider, que aí eu posso limitar o range do nosso stroke. Então eu vou criar aqui dentro do meu segundo box um slider control, vou puxar com o meu FX Console o slider control, vou deixar ele aqui, vou colocar então stroke width, vou procurar aqui então o meu stroke width e vou com o Alt colocar uma nova expressão nele. Nessa expressão, o que eu quero fazer é só referenciar esse valor ao slider control, então tudo que eu colocar aqui vai ser o valor do meu stroke. Bom, uma coisa legal aqui desse slider agora é que eu consigo editar o range que ele vai ter. E ele vai de 0 a 20, que eu quero que seja o máximo que a pessoa consiga colocar aqui dentro desse parâmetro. Vou voltar aqui então no meu Essential Graphics e ao invés desse Stroke Width, eu vou deletar ele aqui. Eu vou puxar, na verdade, então, o meu Slider Control, que vai estar na minha aba de efeitos dentro da Layer de Box aqui. Então eu venho aqui, Slider Control, e nesse slider eu vou puxar para cá. E agora a gente vai de 0 aqui até 20. A gente tem esse controle um pouco mais preciso, preservando o nosso design aqui, não deixando que a pessoa altere além do que a gente defina aqui para o nosso template, certo? Beleza, tenho já tudo aqui na mão, prontinho para alterar, então o que me resta é salvar isso daqui como um arquivo para o Premiere. Para isso eu vou clicar aqui em Export Motion Graphics Template, já deixei o nome pronto aqui, e se você quiser, uma boa prática é deixar no fim da sua animação aqui e dar um clique justamente para ele atualizar. Assim vai ficar bem mais fácil de você ver lá no Premiere o que você está fazendo. Geralmente a galera deixa assim e aí não dá muito para ver o que está rolando aqui na animação. Então coloca aqui no final, dá um clique e ele atualiza aqui a capa, assim, vamos dizer, do nosso template. Então vou exportar aqui agora como Motion Graphics Template, clico em Export, ele vai pedir para eu salvar, eu salvo e ele vai abrir essa janelinha para mim, perguntando se eu quero salvar no Local Drive, ou na minha pasta de templates local, ou alguma das minhas pastas na minha biblioteca de templates. Nesse caso aqui eu vou salvar como Local Drive, porque eu quero enviar para alguém depois, então eu vou colocar aqui no Browse, vou pesquisar aqui onde eu quero salvar, vou colocar aqui nessa pasta Box Dinâmico, e vou deixar o nome que eu coloquei lá. Salvando ele aqui, ele vai salvar, e agora a gente vai para o Premiere para eu mostrar como carrega esse template. Então aqui no Premiere,
Então agora aqui no Premiere, a gente vai adicionar o nosso template. Para isso a gente vai abrir a página de Essential Graphics aqui. Se não estiver aparecendo, você vem em Window e Essential Graphics. E ele vai aparecer isso daqui. Se a gente abrir um pouquinho aqui, a gente vai ter esse quadradinho com mais, que é justamente para a gente adicionar um novo Motion Graphic Title aqui. Então vamos colocar aqui, vamos abrir o nosso arquivo, que é esse ponto .mogrt aqui, box dinâmico 01, que foi o que a gente colocou. A gente vai procurar pelo nosso box dinâmico aqui. Como tem muito, eu vou usar a pesquisa para achar o nosso box. Eu vou colocar aqui box e ele vai me dar o meu box dinâmico 1. Basta então eu arrastar o meu box para cá. Ele vai ter 5 segundos, vai carregar aqui bonitinho. E aí, agora eu tenho esse Hello World aqui, mas eu não acho que esse rosa está combinando com a minha cena. Então, para eu trocar isso aqui vai ser muito fácil. Agora eu posso ir aqui em Edit, selecionar a minha layer e ele vai aparecer aqui tudo o que eu posso trocar na minha layer. Então vou trocar aqui o meu box color para essa outra cor aqui, vou pegar um laranja aqui, quem sabe, legal, acho que vai combinar melhor. E esse azul aqui, vou trocar para um azul mais escuro, trocar para cá, beleza, a gente já tem. Acho que ficou muito grande aqui o nosso stroke, vou deixar esse stroke um pouquinho mais leve aqui. Então vou dar um play e ele vai rodar a minha animação sem eu precisar abrir o After, sem eu precisar alterar nada. E se a gente quiser mudar aqui o Hello World para alguma outra coisa, ele já vai alterar aqui e vai funcionar a animação da mesmíssima forma. Então acho que é uma possibilidade interessante, porque a gente pode criar esses gráficos aqui, criar essas formas já animadas, alterar isso com uma facilidade incrível, e aí a gente tem uma coisa que é modular, uma coisa que é responsiva, que a gente pode continuar alterando aqui on the fly, atualizando aqui o design e tal, sem precisar ficar dependendo de reanimar tudo para fazer um pequeno ajuste, né? Então vou mostrar aqui também que a gente pode fazer isso no After antes de finalizar. Já deixei essa composição aqui preparada pra gente e eu vou adicionar aqui o meu box dinâmico em cima do meu vídeo, que ele vai funcionar aqui da mesma forma. E para editar isso aqui dentro do After sem eu precisar entrar em cada composição e mexer nela, o que eu posso fazer é entrar aqui em Essential Properties, que agora, além do Transform que ele já vai ter normalmente, ele tem essa abinha aqui de Essential Properties, que é justamente as propriedades que eu quis, que são justamente as propriedades que eu coloquei, que a gente pode alterar aqui. Então, de novo, vou alterar aqui para essa fonte ficar mais clara, azul. O nosso stroke color vai ficar laranja dessa vez. E aqui o nosso box color, vou colocar um mais escuro aqui. E a gente já tem tudo funcionando bonitinho, como deve ser. A gente pode alterar tudo aqui e ele vai continuar funcionando. Então é o que eu falo com uma certa frequência aqui nos tutoriais, é pensar a animação no futuro aqui. A gente vai gastar um tempinho aqui construindo essa expressão e entendendo o que está rolando, mas lá na frente eu acho que vale a pena esse esforço, vale a pena esse estudo extra aqui que a gente tem, esse trabalhinho extra que a gente tem, justamente porque agora a gente consegue alterar a animação e manter a estrutura. E entendendo como funciona tudo aqui, a gente pode fazer outras coisas, a gente pode ter duas linhas, a gente pode mexer no kerning, aqui eu estou segurando Alt e setinha para cima, aqui. Então, agora a gente tem a mesma animação em duas linhas. Isso é muito legal, porque agora a gente pode testar várias coisas, a gente não precisa ficar mais dependendo ali de mexer cada keyframezinho. Fazer alguns testes também, que é bem legal, a gente pode mexer aqui sem alterar demais, sem precisar ficar duplicando, fazendo 1000 versões da mesma coisa. A gente tem um controle mais fácil das coisas aqui. Então, por esse tutorial é isso, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Como sempre, se teve alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou me chamar lá no Instagram, que a gente vai resolver. E comenta aí se você está gostando desses vídeos, deixa uma sugestão também para os próximos tutoriais. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!